Bom, beleza, ó. Vamos lá, primeira coisa que a gente aprende no âmbito de vendas. Sai fora do quadrado. Faça algo diferente. Mas como que a mente humana funciona? Dentro de padrões. Você precisa entender qual é o padrão do cliente, o perfil do cliente, traços de caráter do cliente. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Mas entendendo como o cliente funciona, qual é o padrão de comportamento dele, você vai acionar, então, naturalmente, os gatilhos, as palavras, o jeito certo de conseguir, então, acioná-lo. Tá bom? Muito bem. O que acontece? Tem clientes difíceis ou não? Tem clientes que chegam lá, explica o que precisa, você mostra, mediante o que entendeu, e não é nada do que ela precisa? Tem. Então, qual que é o segredo? Eu primeiro preciso entender o perfil dela, dele, para entender a linguagem que ela usa e, naturalmente, conseguir, então, ajudar ela, seja lá como você faz, mas dentro dos padrões dela, não é do seu padrão. Então, vendedor bom não é aquele que faz do seu jeito, faz do jeito que precisa, mediante o perfil do cliente. Primeiro toque para nós. Continuando, você tem aí, por gentileza, o mapa de empatia do cliente na pastinha, não tem? Se você puder pegar. Então, princípio para que eu possa entender como é que o meu cliente hoje está atuando é usar de empatia, me colocar no lugar dele, no sentido de como que ele observa o meu negócio, como que ele tem observado a minha abordagem. Então, pare e reflita um pouquinho, olha, o que que o cliente pensa e sente quando vai até você consumir o seu produto ou serviço? Você já parou para pensar nisso, gente? O que que ele pensa e sente? Preste atenção, pensamentos estão envolvidos. Insegurança, é ou não é? Medo. Ele não entende, de repente, do que ele precisa. E quando ele entra e se conecta com você, o que que ele sente? Sente, porque o sentimento gera comportamento, gera conexão. Mas, geralmente, se você estiver no automático, vai ficar difícil, talvez, entender isso, porque você, no automático, não vai fazer a leitura do cliente. Você vai, simplesmente, colocar em prática o que está acostumado a fazer. Então, primeiro passo, vamos procurar entender o que que ele pensa e sente quando me procura, para entender, naturalmente, o perfil dele. O que que ele vê quando entra no seu estabelecimento? Ou, vamos combinar uma coisa, como que ele vê você? Eu vou mostrar daqui a pouquinho um slide aqui que fala sobre a velocidade do nervo óptico. É impressionante a leitura e o julgamento que o olhar faz. Mas quando ele vê uma pessoa bem vestida, limpa, asseada, simpática, com um olhar com vontade de servir. Quando ela entra no seu estabelecimento, está bem organizado? Sua mesa está bacana? Tem um cheirinho no ar? O cliente faz a leitura de forma muito rápida e de forma inconsciente se aquilo é uma coisa aceitável mediante os padrões dele ou não. Outro ponto também interessante, olha, o que que ele escuta? Talvez no seu estabelecimento, outras pessoas próximas comecem a murmurar uma situação, outras vezes até falar mal de cliente ou falar mal de um colega de trabalho. Você sabia que o cliente está escutando tudo isso? Quantas vezes você foi num estabelecimento, não se sentiu bem porque percebeu uma situaçãozinha desagradável de um comentário ou outro? Foi assim ou não? Já aconteceu com você? Isso queima a venda. Isso demonstra o quê? Que o lugar não é seguro. Outro ponto em questão, olha, quais são as palavras, qual a fala dela? E aí a gente tem que lembrar que é o seguinte, nós temos traços de caráter. E eu vou simplesmente lembrar você, se você já conhece, se não, vou te dizer para pesquisar. A gente tem o traço de caráter oral, esquizoide, psico, que é o psicopata, mas não é o psicopata que todo mundo conhece, por isso que a gente fala de psico, e tem também o masoquista, que é o masoca. Os 4 tipos de traços de caráter falam de forma diferente, usam as palavras de forma diferente. Pesquise na internet para ver isso. Você pode aprender a usar as palavras certas para se conectar rapidamente com o neocórtex frontal do cliente, que é o que toma a decisão emocional, se você usar as palavras certas para ele. Outra sacada, você conhece as dores do cliente?
Quais as fragilidades frente àquela necessidade que ele demonstra para você? Pesquise, pergunte. As perguntas são as respostas. Quanto mais hábil nas perguntas você for, mais informação você vai colher. E outra sacada, você já definiu o que ele ganha com você? Quando o seu cliente vai atrás de você, ele ganha o quê? Porque eu imagino que você não seja o único do mercado. Então, quando eu tenho lucidez em relação ao que eu realmente quero proporcionar e tenho a certeza de que ele ganha indo atrás de mim, as coisas mudam. Por que muda? Porque ele percebe, de forma até inconsciente, que a satisfação é uma prioridade sua. E falando do inconsciente, eu tenho uma sacada aqui interessante para te dizer. Não sei se você já viu, mas se não em literatura, pode pesquisar. No universo de 100% do nosso comportamento, apenas 90%, apenas não, né? 90% é o inconsciente, 10% consciente. Ô, Eric, mas que troço é esse? Vamos lá. Nós, a todo momento, e com muita facilidade, estamos em transe hipnótico. Vou dar um exemplo simples para você entender. Você já foi trabalhar e, no decorrer do trabalho, chegou no trabalho, nem se deu conta de onde passou? Já aconteceu isso com você? Já, né? Você está no automático, não é? Transe hipnótico. Então, a gente acaba atuando mediante o comportamento inconsciente. 10% é que alimenta os 90%. Então, isso significa que você tem condições de controlar bastante a percepção que o cliente tem com esses 10%. Se você estudar um pouquinho mais como fazer leitura não verbal e verbal do cliente. Dica para você, então, estudar a respeito disso. Outro ponto aqui, eu quero falar rapidinho sobre os sistemas representacionais e eu vou mostrar uma coisa muito legal. Quando vem a informação do movimento externo, a realidade externa, nós usamos os nossos sistemas sensoriais, né? Audição, tato, olfato, para que eu faça a leitura daquilo. Por isso que você, em alguns momentos, talvez já tenha percebido que em alguns locais tem um cheirinho, não tem? Os cheiros hoje, né, acionam uma parte do cérebro que tem a ver com as emoções. Será que você pode ver isso daí lá no seu estabelecimento? Talvez você possa pensar a respeito. Outra coisa, a questão dos filtros que nós temos. Quando você recebe informação do externo, o seu cérebro passa por 3 filtros: omissão, generalização e distorção. O que é isso? O cérebro ele é capaz de omitir o que não faz sentido naquele momento para você. Porque se não acontecesse isso, nós ouviríamos, por exemplo, o grilo cantando, alguém batendo com a caneta, o churrasco acontecendo, tudo no mesmo nível, a gente ia ficar louco, né? Então, olha o filtro da omissão. Ele omite, mas ele omite mediante o foco do nervo, olha só, do nervo do olho. O que ele está vendo, ele parte a omitir o que não é o teu foco. A distorção acontece no âmbito da fantasia, por isso que nós fantasiamos, sonhamos, né, alucinamos, mas aí o ponto é, como que eu uso isso na venda? Todas as características que você puder usar no âmbito visual, de cores dentro do teu estabelecimento, cores, você aciona o filtro da distorção. Ajuda ele, então, a estar muito mais aberto às palavras-chave que você deseja, por esse filtro estar aberto, tá? E o da generalização, nós temos uma péssima mania de generalizar as coisas. Ah, isso nunca deu certo, sempre foi assim. Não fazemos às vezes isso, esses comentários? Então, cuidado, se o seu cliente começar a generalizar que o seu produto ou o seu atendimento não foi legal, meu Deus, as indicações são fantásticas, mas que capacidade que o cliente tem de falar mal da gente e isso se multiplica de uma forma absurda. Por quê? Por causa do filtro da generalização. Mas, Eric, como nós podemos usar isso ao nosso favor? Nós temos o que a gente chama de sistema representacional. Sistema representacional é a forma auditiva, sinestésica e visual que o cérebro busca informação. Visual, tem gente que usa muito mais a visão. Auditiva, entende as informações muito mais ouvindo do que vendo. E sinestésica, sentindo, colocando a mão às vezes ou simplesmente sentindo o ambiente. Você já entrou numa loja, num local, numa empresa e deu aquele meio, parece que o ambiente é meio pesado? Já teve essa percepção? Já ouviu gente falar isso?
pessoas sinestésicas. Então, e agora? Como é que eu posso usar isso? De várias formas, eu vou mostrar uma aqui. Inclusive, quem desejar, pode pelo e-mail ou pelo WhatsApp, tá? Solicitar um teste, um mapeamento do seu sistema representacional. A gente envia para você via WhatsApp e você faz lá gratuitamente para conhecer o seu. Mas olha só que interessante, como é que eu uso isso? Você pode achar isso daqui pesquisando, inclusive na internet. Vamos falar sobre o sistema representacional usando os movimentos dos olhos. Olha a sacada. Se você estudar a respeito disso, muita coisa vai te ajudar em termos de entender o estilo do cliente. Quando o cliente estiver olhando, olha, é quem observa, você observa o cliente, tá? Então, olha, se eu estiver olhando aqui, olha, para o meu lado direito, mas para você é o esquerdo, eu estou, se eu olhar para cima, eu estou usando o sistema representacional visual e criando cenários. O que é isso, Eric? O meu nervo óptico está fazendo mais sentido para obter informação, então você tem que mostrar mais coisa para o cliente. Mostra imagem, mostra, faz ele ver. E se ele estiver olhando para este lado aqui, que o meu é direito e o seu esquerdo, ele está criando, ele está tentando imaginar como é que seria o uso daquilo, imaginar como que de repente poderia fazer sentido para ele, ele não tem certeza. Se ele estiver olhando para o outro lado, para cima ele está usando o visual recordado, ele está lembrando de situações passadas. Da mesma forma, se ele estiver olhando retinho, tá, para o lado direito aqui, que para você olhando para mim é o esquerdo, ele está imaginando como poderia usar, ou esse lado aqui, ele está recordando de novo. Se ele estiver olhando para baixo, desse meu lado direito, que para você é o esquerdo, ele também está tentando imaginar como usar o produto. Se estiver olhando para baixo, ele é sinestésico, está recordando. Então, preste atenção aqui, para cima, visual, reto é auditivo, para baixo é o sinestésico. Falando com o cliente, pelo movimento dos olhos, absurdamente você bate o olho para entender quais são as palavras e quais são os movimentos que você precisa fazer para acionar o neocórtex frontal, que é o que toma a decisão emocional. Bacana, né? Por que será que tem gente que tem uma capacidade absurda de influência e persuasão? Porque conhece essas coisas. Então, é muito complexo? Não é não. Como eu falei, se você desejar, pode pedir pelo WhatsApp que a gente te passa. Outra coisa, sorriso no rosto. Quem é bom nisso aqui? Você é bom nisso? Ótimo. Preste atenção, o cérebro gosta de ver dentes. É estranho, né? Sabe por quê? Porque tem uma parte do cérebro que chama neurônio espelho. Alguém já ouviu falar disso? Neurônio espelho? Quer ver como funciona? O que vai acontecer agora se eu bocejar? Que coisa louca, né? Você não estava com vontade, de repente começou a bocejar? Neurônio espelho. Nós espelhamos a fisionomia do outro. Quando você começa atendimento e durante o atendimento usa mais o sorriso, você aciona mais neurônio espelho. E a conexão sua para o sim da venda é maior. Olha que loucura. Que loucura. Eric, eu não sou simpático. Não, você não precisa ser simpático. Seja estratégico. Comece a ser estratégico no atendimento usando a face, usando o sorriso. Então, essa dica é importante em relação a como criar conexão com o neurônio espelho do cliente. Outra sacada aqui, aprenda a usar a linguagem corporal. Assustadoramente, o universo de 100% da comunicação humana, olha que loucura, só 7% são as palavras, só 7%. O inconsciente do teu cliente, ele faz a leitura se aquilo vai fazer sentido ou não, só 7% que você fala. 55% é o não verbal, é o seu corpo, é o espelhamento do corpo. É como é que você está, o seu não verbal, o seu gesto, a sua face, seus movimentos. E 38% é o tom da voz. Pelo tom da voz, eu consigo perceber como é que está o estado mental da pessoa ou não? Consegue. Então, olha só. Olha como que eu posso me preparar melhor para atender o cliente. Fazendo, então, ou levando em consideração como que a linguagem corporal pode funcionar.
Então, como nós falamos aqui, a ideia aqui é trazer provocações. Vocês podem aprofundar um pouco mais em relação a isso, inclusive para dar informação para o time de vendas, se você tiver. Lembre-se da tribo do cliente. O que é isso? Olha só que interessante. Pare para refletir um pouquinho. Quem é mãe aqui ou pai, não sei de quem que é isso aqui, depois pode pegar aqui. É seu? É. Quem é mãe e pai sabe da consideração importante, como que você leva em consideração quando alguém gosta do seu filho ou filha, não é? Pelo amor de Deus, a família vai junto, alguém acompanha, cuida desse ser humano. Sabe? Não gela esse cidadão. Faz carinho se for uma criança, se tiver uma balinha, dá, né? Dá um oizinho diferente, cumprimenta o adulto que está do lado, ele pode ser um grande influenciador, muito grande, viu? Você pode ter certeza que tem gente que fala com você, negocia com você, sai de lá, entra no carro, não gostei não, o outro, não gostei não, acho que não sei não, pronto, acabou o negócio. Então a gente tem que ganhar o outro também, tem que ganhar a tribo do cliente, né? Outra coisa interessante aqui, tem uma sacada aqui bacana em relação aos primeiros e últimos momentos da venda, tá? Então, se você tem, por exemplo, de 20 a 30 minutos para apresentar uma proposta, para convencer o cliente, os primeiros 3 minutos e os últimos 5 minutos são 80% da venda. A sua abordagem inicial, frente inclusive ao teu não verbal, as palavras iniciais, a energia que você coloca, os 3 minutos e os 5 finais para dar aquela arrematada, é 80% da venda. Tá? Então, o cérebro, ele dá por uma necessidade de economizar energia, durante a maioria da fala do meio, ele tira um pouquinho a vibe dele. Então, ele presta muita atenção no início, e quando ele está percebendo que a conexão está para acabar, ele volta a prestar atenção. Então, olha que interessante, né? A energia inicial e a depois. Outra coisa interessante, eu falei aqui sobre o nervo óptico, né? Então, olha como isso é interessante. O cérebro reptiliano, tá, é extremamente visual. O que é o cérebro reptiliano? Acho que eu tenho até uma imagem aqui daqui a pouco para mostrar. É a parte mais primitiva do cérebro. Tá? Ele chama reptiliano porque os répteis também têm essa parte. E é ele que diz respeito à sobrevivência sua. Então, a todo momento, ele quer te manter vivo. Então, se alguma coisa é uma ameaça, ele te faz afastar. Então, por exemplo, você vê uma cobra perto de você, você leva um susto se você se afasta. É o cérebro reptiliano que está agindo. Tá? Só que ele toma as decisões junto com o neocórtex frontal, que tem a ver, inclusive, com o sistema límbico nosso, que é o sistema da emoção. Então, Eric, o que eu faço? Preste atenção, 25% mais rápido funcionam os nervos ópticos do que os auditivos. Isso significa que, por favor, mostre imagem para o cliente. Mostre imagem para o cliente. Leve ele no seu showroom se tiver, mostre imagem, pegue um portfólio, faça ele pegar, se for possível pegar. Ele tem que se envolver com a imagem. Está fazendo sentido ou não? Não é assim? Ele tem que ver. Ele não pode só ouvir. Ele está te ouvindo, mas ele está vendo. Está te ouvindo, está vendo. Então, essa é uma conexão extremamente importante. Está aqui, olha, né? Então, a gente tem aqui, olha, o cérebro reptiliano, né, junto com o sistema límbico, que é o cérebro que trabalha as decisões emocionais, né? E venda é emocional, não é? Venda é emocional. Então, tem uma sacada importante sobre a venda reptiliana que a gente fala, né? Quanto mais emoção você conseguir colocar, melhor. Como é que eu coloco emoção? Contando historinha. E eu acho que você é bom nisso, não é? Você não conta boas histórias? As histórias disparam emoções. Por quê? Porque o cérebro gosta de historinha, né? E também cheirinho, de novo, o cheirinho também dispara emoção. Por isso que quando você passa do lado de uma pessoa perfumada, né, vem uns negócios aí diferentes às vezes, não vem? Não é por quê? Por causa do cheirinho. Cuidado, né? Cuidado, pode dar merda, né? Exatamente. Então, olha só que interessante, ó. Outra coisa, toquem, sintam, interagem. A nossa pele é o maior órgão humano e tem fatores sensoriais absurdos em função das terminações nervosas.
Então, sacada, dá para o cliente pegar, faz ele pegar de novo e faz ele ver. Pegar e ver, se for possível. Se você não conseguir porque é online o seu negócio, porque é à distância, mande mensagem, né? E ele já está por si só também conectado com você no âmbito visual. Muito bem. Gere comparativos e contrastes da mente. O que é isso? Eu não sei se você já pesquisou e sabe, mas o cérebro, para tomar uma boa decisão, ele precisa de 3 opções. 3 opções. Se possível, nunca dê uma opção para o cliente. Se você der 3 opções para o cliente, ele rapidamente escolhe por uma opção. O cérebro precisa de 3 opções. Tá? Ah, mas meu produto é único, tal, o que eu faço? Crie, então, trabalhe características e benefícios diferentes do uso desse produto para que você possa dar essas opções em termos do uso da abordagem do produto. Tá? Concorde com o comprador. Tem uma palavrinha-chave que a gente fala que é o seguinte: eu entendo. Eu entendo. A palavra eu entendo é um gatilho emocional que a gente diz que faz muito sentido para a discordância. O cliente chega lá, está metendo o pau no negócio, está falando mal de não sei o quê, ou ele está mostrando que o teu produto está caro, não sei o quê. Puxa, eu entendo que você quer a melhor opção. As coisas não são simples, às vezes não é fácil, às vezes a gente conseguir a viabilidade que a gente precisa econômica, eu entendo. Concorde com o cara quando houver objeções, mais uma concordância, que você não é que você simplesmente diz sim ao ponto dele, mas que você entende a dor dele, né? Entende no aspecto da dor, tá? Muito bem. Lembra que eu falei dos perfis comportamentais? A gente observa com muita facilidade 4 tipos de perfis comportamentais, tá? Deu um pauzinho aí, agora sim, ó, voltou, obrigado. Então, o primeiro traço de caráter, que é o oral, é o comunicador, tá? Pessoas que falam bastante, gostam de falar de coisas relacionadas a não tem nada a ver. Você já viu ele? Vai lá comprar um negócio, está falando com você, tem nada a ver. Ele fala da avó, ele fala da viagem, ele fala... Não tem isso? É o que a gente chama do comunicador. Esse cliente, preste atenção, ele tem uma carência absurda. Absurda. Ele precisa perceber que de fato é ouvido, mas ele gosta de toque. É um cliente que gosta de toque. Será que você pode dar um abraço dele no final? Você pode pegar a mão dele com as 2 suas? Será que você pode bater um pouquinho no ombro dele? Ele gosta de toque. Executor. Esse cliente aqui, ele tem um traço de caráter rígido. Ele morre de medo de ser traído. Ele morre de medo de ser passado para trás. Ele é objetivo. Ele não quer lero. Não tem gente que não gosta muito. Vai, passa aí o preço, aí passa, não é? Então, é uma pessoa que você precisa servir com uma certa rapidez, imaginando, então, que a rapidez vai trazer um pouco de segurança para ele, mas ele não gosta de enrolação. Depois a gente tem o planejador. Esse cara aqui, ele gosta de pensar. Você já viu aquele cliente? Eu vou dar uma pensadinha, né? Aí você manda uma mensagem pro Lazarento, né? Estou pensando de novo, né? Não tem essas coisas ou não? É assim, né? Bom, e aí, o que eu faço com isso? Pessoas que têm um perfil planejador precisam de mais histórias. Se ele está pensando, joga história. Trabalhe benefícios do que características. Características, questões físicas. Benefícios, o que eu ganho com o uso daquilo. Conte mais historinha. E por fim eu tenho um analista. Você conhece aquela pessoa que chega assim, viu? Aí ele passa a mão no negócio, parece que tem uma ferpinha aqui, né? Não tem essas coisas ou não? O cliente parece que está torto aqui, não tem? Ele é o analista. Sabe o que ele gosta? Ele gosta que você traga detalhes. Será que você pode falar mais da composição do produto? Você pode falar um pouco mais de algumas observações do produto? É o que ele gosta, tá? Muito bem. E aí a gente tem também uma indicação de leitura muito boa aqui, ó. Perguntas poderosas. Se você quiser anotar, como construir relacionamentos, vença em negócios e influencie pessoas. É um best-seller que ensina você a aprender a fazer perguntas, porque, de novo, as perguntas são as respostas que você precisa, tá? Essa é uma grande sacada. Muito bem. E aí é o seguinte, ó, para fechar, encante as pessoas que, quanto mais elas se sentirem importantes, mais queridas elas vão perceber que são,
e você por si só cria conexão mais rápido, porque todo mundo precisa de colo. E é isso que o cliente quer. Agora você tem um material aí que eu vou deixar como uma provocação, tá? Uma ferramenta que pode te ajudar. Volta para a tua casa lá, segunda-feira, senta com quem você tiver que sentar, vamos fazer uma análise do negócio? Passe a entender quais são as fragilidades que você tem hoje no atendimento, fragilidades que você tem na abordagem. Vai, lista lá tudo que você entende que está difícil. Listou? Passe a perceber quais são as competências que você precisa para lidar com as fragilidades. Eu estou te ajudando a organizar um pouquinho o que fazer daqui para frente. O que é competência? Conhecimento, habilidade e atitude. É o que a gente chama de chá. Será que falta algum conhecimento para a equipe de vendas? Falta algum alinhamento técnico? Ah, não, beleza, eles têm, mas têm habilidade, sabe colocar características e benefícios do produto, de repente até sabe tudo, mas falta motivação, falta atitude. Veja quais são as competências que precisa. E aí você pode sentar com o teu time, ou com o teu sócio, ou com você mesmo, e entender o que precisa ajustar, o que precisa substituir. Eu tenho que tirar fora essa abordagem, esse jeito. O que você de repente vai manter porque é muito bom, né? E o que você vai rever, talvez uma atitude que daqui para frente, depois do dia de hoje, possa inspirar você a fazer diferente, tá bom? Eu agradeço bastante, né? O atendimento aí, a gentileza do convite para a palestra, muito obrigado, né? Estamos à disposição, se você quiser pegar um portfólio da Engaja para entender o trabalho, se precisar de alguma orientação, é só mandar um WhatsApp, porque uma das coisas que a gente faz com carinho também é multiplicar conhecimento. Muito obrigado, bom evento para vocês.